webinar é de DNS Content Filter, filtro de conteúdo para redes de grande desempenho. Eu vou mostrar a problemática para vocês de por que os métodos atuais vão ficar impraticáveis. Já estão impraticáveis e vão ficar cada vez mais devido ao volume de tráfego, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Pereira, eu sou CTO da Blockbit. Um pouquinho aí da minha carreira, né? Eu estou na área de cibersegurança há mais de 20 anos, formado em ciência da computação, depois pós-graduação em sistemas de informação pelo FABC, e estou concluindo a MBA e mestrado na ENEB, Universidade Espanhola. Tem algumas certificações na área de segurança, entre elas a ISO 9001, e parte de gestão de projetos, de times ágeis aí de Scrum, e já ministrei aula em curso de pós-graduação, de curso específico de cibersegurança em Brasília. Nossa agenda de hoje, né, a gente vai estar falando um pouquinho das notícias e estatísticas, performance dos filtros de conteúdos atuais, né, convencionais, sobre o que é o servidor de DNS, DNS Content Filter e melhores práticas de cibersegurança, incluindo DNS Content Filter, né, na casca aí do feudo para segurança. Vamos lá. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda no chat, eu vou fazer esse bate-volta com vocês, né? E para vocês levantem a mão, dou uma pausa ali para a gente responder e sanando as dúvidas, mas de todo caso, no final também vamos ter alguns minutos ali para a gente responder as dúvidas de vocês. Então, nossa primeira agenda, né, notícias e estatísticas, eu trouxe para vocês aqui um mapa dos backbones, né, dos links de backbones que o Brasil tem. Então, ali para nível de curiosidade, né, a gente vai interligando ali Argentina, Uruguai, nosso litoral, né, e do litoral, o principal caminho de backbone é ir para os Estados Unidos. Ali a gente está indo ali no sul dos Estados Unidos, né, Miami e região, para depois ir para o resto do mundo. Mas temos backbones, né, interligando, né, direto do Brasil para a África também. Então, imaginem fazer filtro de conteúdo nesse volume boçal de tráfego, né? Outra estatística aqui, nós somos o 5º no mundo em número de usuários de internet. Então, a gente bate ali 165 milhões de usuários. Seja ele mobile, seja ele em casa e tudo mais, né? De alguma forma tem acesso à internet. Em número total de usuários, nós estamos em 5º. Então, mais uma vez, né? Como controlar e prover uma internet mais segura para esse volume de pessoas e tráfegos na internet. Uma outra estatística bem legal, né, que isso é específico do Brasil aqui, a gente já passa de 1 terabit por segundo de tráfego diário, né? Então, aqui é uma estatística do IXBR, né, que está vinculado ao NIC-BR, a registro BR, né? E um dado interessante aqui é a crescente, né, ano a ano, né? A gente está quase numa exponencial aqui do volume de tráfego de internet. E tudo isso passa para aqueles backbones, por isso que eu estou linkando. Mais especificamente, né, se você pegar o estado de São Paulo, nesse dia que eu puxei o relatório, faz umas 2 semanas atrás, a gente tinha passado 25 terabytes por segundo de tráfego. Dentre eles, 17, um pouco mais de 17 terabytes é só do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, né, como a gente protege todo esse tráfego sem onerar, sem gerar latência e problemas de aplicação e funcionamento de forma mais segura possível. Então, essa é uma das problemáticas, né, um volume de tráfego muito alto. A gente tem aí facilmente links de 1 gigabits por segundo em casa, com fibra. Um custo razoável. Imagina uma empresa que coloca vários links desse, então a gente controlar tudo isso onera computacionalmente cada vez mais. Então, alguma dúvida dessa dos tráfegos? Deixa eu ver aqui no chat. Tá tranquilo? Se tiverem dúvida, pode mandar que o pessoal do apoio, ou eu mesmo paro e dou uma olhada aqui para sanar a dúvida de vocês, ok? Bom, performance dos filtros de conteúdos atuais. Como que eles funcionam, né?
Então, a gente precisa fazer um processo que é conhecido como main in the middle, que consiste, imagina aqui o seu browser e um proxy aqui do meio, aqui está representando a Blockbit, mas pode ser qualquer um, onde todo o acesso via HTTPS são criados duas VPNs, né? Entre o seu browser e o proxy, entre o proxy e o destino final. Esse tráfego é inspecionado aqui no meio, né? Verificando várias técnicas, né? Verificação de endereços, de malwares e inteligência artificial ali para identificar, né, se é um ataque ou não e proteger essa estação. Porém, esse processo ele gera um overhead computacional nesse dispositivo que está aqui no meio e torna problemático inspecionar todo o tráfego. Então, você precisa de hardwares cada vez maiores. Em contraponto, você tem links cada vez mais rápidos. Então, a gente nem está falando aqui de quantidade de usuário, é a velocidade do link. Então, você ter VPN em todo o tráfego da internet, passando duas VPNs, inclusive, nesse proxy, para cada sessão, para cada iteração desses clientes, né, que pode ser uma estação, um mobile ou algum dispositivo automatizado, gera um custo computacional muito alto. Então, alguns dados para comprovar isso, né? A NSS Labs, ela é um órgão, né? Uma empresa, um instituto de pesquisa que faz testes em dispositivos de rede e segurança. Então, eles fizeram um teste que está nesse relatório, problemas de performance com SSL, que é o tráfego encriptografado da web, né? Esse relatório tem na internet, se vocês pesquisarem, né, o autor é o John W. Pearce aqui, vocês vão achar esse relatório por completo, mas eu vou trazer um insight dele, né? Então, imagina isso aqui é um dado de um datasheet de um produto de Next Generation Firewall aleatório aqui. Então, você tem uma caixa onde o throughput de roteamento dela é de 40 gigas. Só que a capacidade dela de inspecionar tráfego SSL é menos de 10% da capacidade da caixa. E quem é da área, né, sabe que uma caixa de 40 GB já não é uma caixa pequena. A gente já está falando aí alguns milhares de reais de investimento, por exemplo, uma empresa, colocar uma caixa de 40 GB dentro da sua empresa. E ela vai ter a capacidade aproximada, isso aqui é média. A maioria dos produtos segue nessa média de 10 a 5% do throughput da caixa é o throughput que ele consegue fazer aquele processo que eu expliquei de main in the middle. Então, próximo é uma tabela, tem alguns modelos que eles fizeram esses testes nesse relatório e quanto que perdeu de throughput. Então, você chega a ter caixas aqui que ficou em 6% do valor que estava no datasheet. Então, aqueles 40 gigas, 6% vai dar 2,4 gigas de tráfego em inspeção SSL, isso para uma cifra mais fraca, de 512. Se ir para uma cifra de 2048, que é a mais comum nos browsers hoje, por questão de segurança e tudo mais, performance pode cair até 4% do valor máximo lá da caixa. Então, tem um problema de performance muito grande. E nas caixas que estão com melhores resultados, normalmente ela tem aceleração em hardware, e daí eleva o custo do equipamento. Então, você tem lá um coprocessador específico para criptografia. A Intel tem, a ARM tem alguns artifícios para aceleração de hardware, mas também eleva o custo do equipamento. Dentro ali da Blockbit, por exemplo, um hardware com aceleração, custo FOB dele, do hardware, chega a ser até 3 vezes maior do que um equipamento similar, mas sem aceleração de criptografia, por exemplo. Para vocês terem uma noção aí de quando você tem aceleração em hardware. E aqui eu trago uma outra problemática. O que é criptografado na internet hoje? Então, esse é um relatório da Firefox, de quem usa Firefox, que não é o browser mais utilizado no mundo, que é o Chrome, mas uma métrica do Firefox. Então, de quem usa o Firefox, 83% desse uso é para acessar sites criptografados, ou seja, sites com HTTPS.
que precisa, que para se você fazer uma inspeção de segurança e garantir um tráfego, precisa fazer aquele método de meio debido, que é custoso. São as duas VPNs ali que a gente está comentando. Nos Estados Unidos, 93% do tráfego já é criptografado, e no Japão é o segundo, o maior índice, que é de 86%, e o geral 83%. Então a gente tem aí um problema, né? Tudo é criptografado e eu preciso inspecionar o tráfego disso. Então eu preciso ter equipamentos com recursos computacionais muito altos para conseguir fazer aquele volume de tráfego. Imagina que a gente determine que todo o tráfego seja inspecionado no Brasil. A gente estaria falando ali de ter que ter inspeção em terabytes por segundo, né? Mais de 20 terabytes por segundo, usando esse método. Então, é inviável, praticamente. Já se torna inviável muitas vezes dentro das próprias empresas. Como que a gente traz uma solução para isso, né? Mas antes disso, eu pedi para vocês fazerem, dar uns minutos aqui para vocês fazerem essa pesquisa, que depois a gente vai dar uma norteada aí para saber como que como que a gente está aqui nesse público com relação a conhecimento, né, no tema do webinar. Ok? Vou dar uns minutinhos, uns 2 minutinhos para vocês. Se tiverem dúvidas, pode mandar no chat também, por favor. Opa, deu tempo? Podemos continuar? O Bruno fez uma pergunta que se precisa de permissão no formulário. Eu creio que não. Deixa eu testar aqui. Tinha feito o teste. Não. Você pegou pelo link ou pelo QR Code? Ah, ok. Eu peguei pelo QR Code e funcionou. A pergunta do Edinaldo aqui trataremos sobre DNS, não DNS reverso. Exato. Não, é correto. É na consulta de DNS. Não precisa ser do reverso, não. Bom, obrigado aí, tá, pelo Bruno estar tentando acessar, mas vai dar certo, a pergunta é rapidinho. Eu vou seguir aqui, ok? Bom, como que uma consulta DNS funciona, né? Eu quis brincar com o chat GPT, né? E eu fiz a pergunta para ele sobre o que é o DNS de forma resumida, né? Então, a frase que ele me trouxe é como um catálogo telefônico das antigas aí, né? Quando a gente tinha listas amarelinhas, né? Que ele converte o nome que você coloca no navegador, por exemplo, www.blockbit.com ou www.linkedin.com, o browser faz uma consulta para o serviço de DNS e que retorna o endereço IP do servidor que você tem que fazer a conexão. Então, o browser recebe essa resposta do DNS e conecta no servidor
para receber o site, né? Então, como que é o esquema? Então, você vai fazer uma consulta, browser ou a app do celular, tudo é assim. Tudo é dessa forma. Então, todas as conexões, exceto que seja uma conexão direta por IP, que é muito raro hoje em dia, mas ocorre, tudo passa pelo servidor de DNS antes de estabelecer a conexão. Então, o browser faz a consulta ali, www.blockbit.com para o servidor DNS, o servidor DNS retorna o endereço IP do servidor, o browser conecta nesse IP, faz todo o processo de handshake do TCP, do HTTPS, faz a requisição do site e recebe o site retornado. Então, por que não fazer um controle de conteúdo nessa primeira etapa aqui, né? Daí que entra os serviços, né, de DNS Content Filter. Com a ajuda do nossa IA aqui também, o que ela respondeu? O DNS Content Filter intercepta as requisições de DNS, analisa a categoria do site e permite ou bloqueia o acesso, com base em regras pré-determinadas. Então, quais são as vantagens, né? Melhora o desempenho da rede, ou seja, conexões que não deveriam ser estabelecidas não ocorrem, permite o controle de conteúdo em redes de grande desempenho, ou seja, independente do tamanho da rede ou tamanho do link, sempre tem consulta de DNS. Então, aquele processo de DNS ele ocorre em todos os casos, sem exceção. Tá, tem uma exceção aqui quando é uma conexão direta por IP, mas, no âmbito geral, os serviços, todos ocorrem uma consulta de DNS. Então, se isso ocorre lá no começo, é a primeira coisa que acontece da conexão, se eu interceptar essa conexão lá no início, um gasto computacional enorme de domain indemido e tudo aquilo, para bloquear só lá na frente. Então, eu economizo muito recurso. E com isso, eu consigo fazer fio de conteúdo em redes de grande porte, com tráfegos enormes, ou até mesmo no backbone inteiro, por exemplo. Ele reduz o tempo de resposta de DNS, porque pode fazer cache, ou ele bloqueia os indevidos e protege contra acessos, contra ataques e acessos indevidos. Obrigado mais uma vez, né, ao ChatGPT, com essas respostas bem sucintas aqui. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta do Edinaldo, né? Tanto faz. Se você tiver um proxy DNS na sua rede e as consultas das estações, a pergunta do Edinaldo é: consulta DNS interno, externo ou DNS puramente? No caso, indifere. Se o proxy consegue interceptar a comunicação entre a estação e o servidor de DNS, mesmo que seja um servidor interno, é possível fazer o controle de conteúdo. Agora, se a estação e o servidor de DNS estão uma do lado do outro, eu poderia inspecionar a consulta DNS para os routes. Então, na hierarquia dos DNS, quando ele não sabe a resposta, ele pergunta para outros servidores de DNS e eles se comunicam entre si para chegar na resposta. Né? Tem a questão de autoridade, hierarquia e tudo mais. Então, mesmo que o servidor de DNS seja interno, se eu interceptar a consulta do meu servidor interno para os servidores DNS da internet, eu consigo aplicar controle de conteúdo também. Então, é na conexão. Se eu tiver em algum jeito de interceptar essa conexão DNS, é possível fazer o filtro. Continuando, né? Como que funciona o conceito? Minha estação vai consultar o DNS, ela pode estar apontando por um servidor de DNS que já faz o DNS Content Filter, ou ela pode estar apontando direto para o servidor de DNS, que pode estar interno ou externo. Interno na empresa ou externo na empresa. Desde que ele consiga interceptar essa conexão, vai funcionar. Então, uma consulta íntegra. Então, da Blockbit, ele analisa esse site. Ele é um site de conteúdo. Conteúdo de internet, sei lá, um portal. A categoria portal está liberada? Sim. Daí ele permite a consulta no servidor de DNS, que devolve o endereço IP, e daí, por sua vez, o browser conecta e recebe o site. O processo funciona igual um DNS normal. O processo é quando há um bloqueio. Então, a gente tentou acessar aqui o YouPorn, categorias de sites adultos estão bloqueados, ele já nem permite
chegar no servidor de DNS? Ele já devolve uma resposta. Normalmente pode ser 000 ou 127.0.0.1, ou você pode escolher um IP para ele redirecionar para um site. Esse site tem uma tela de bloqueio, por exemplo. Quando a consulta, e daí aparece a tela de bloqueio. Quando retorna 000, é um endereço inválido. Então, o browser já dá erro. Ele nem tenta conectar. Então, ou seja, a conexão com o servidor DNS foi bloqueada e essa comunicação com o site real nem acontece. Já dá erro direto na estação. Ou ele redireciona para um site com a tela de bloqueio, mas a comunicação real não ocorre. Então, com isso, fazer filtro de DNS é muito mais rápido do que o meio indemido, que são VPNs, e eu só vou bloquear isso lá na frente. Então, essa é a ideia de eu conseguir fazer filtro de conteúdo para redes de grande desempenho. Ok? Alguma dúvida sobre o processo de funcionamento e tudo mais? É bem simples. É bem tranquilo mesmo. A questão é você ter como interceptar esse tráfego. Daí você pode ter um proxy fazendo interceptação, que é um modelo que a gente trabalha. Pode ter um servidor DNS que já aplique isso, e você usa ele externamente. Eu vou citar alguns que a gente tem aqui, alguns até gratuitos. Ou você pode ter o servidor interno, e quando esse servidor interno for consultar, ele seja bloqueado. Tem outra pergunta aqui do Edinaldo. Bloqueio e liberação por categoria para quem nem chega a consultar. Eu não entendi muito bem, Edinaldo, porque assim, a consulta DNS, ela ocorre quando vai fazer um acesso. E daí você vai conseguir fazer o bloqueio quando tiver essa consulta. Então, se quiser dar mais detalhes aí na pergunta, eu tento responder. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, eu vou estar falando assim das melhores práticas para a segurança da informação de âmbito geral e inclui também a parte do DNS Content Filter. Eu já respondo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que tratar dentro da nossa rede, né, falar sobre conscientização, né, treinar os nossos usuários. E eu sempre gosto de recomendar as cartilhas de segurança do CERT-BR, e você tem lá fascículos, né, o modo de escrita e de entendimento, ele é bem simples, então ele facilita, né? Então vocês não precisam criar conteúdos para treinar os seus usuários na sua rede, ou os seus familiares, os seus filhos, para acesso à internet. Esse conteúdo já está pronto para a gente, e ele é bem legal. Eu recomendo vocês compartilharem isso dentro da empresa, fazer apresentações dentro da empresa, como também para os nossos familiares, né? Para passar, pessoal, dá uma lida, olha isso porque é importante. Porque se você tiver uma conduta mais segura na internet, é mais difícil você cair em sites e problemas de segurança. A outra coisa é estar sempre atualizado. Seja o seu Windows, seja o seu Android, o seu iPhone, está sempre com as últimas versões, porque os problemas de segurança vão saindo correções e eles permitem que vocês recebam essas conexões, essas melhorias e correções através dos updates. O outro ponto é ter algum tipo de endpoint protection ativado. Então, alguns têm no próprio celular, algumas distros de celular têm lá um antivírus, um anti-malware, um endpoint protection, ou instalar algum gratuito, ou usar o do próprio Windows. O Windows tem já um serviço de endpoint e que gratuitamente já faz uma série de proteções, né? Coloca camadas que protejam nossas estações. Então, também recomendo estar com isso sempre ativado. Se não tem uma mais profissional paga, use a gratuita, que já coloca camadas de segurança satisfatórias aí para o nosso ambiente. E falando de DNS, né, esses são os endereços de DNS da Cloudflare, que já faz filtro de conteúdo. Então, os endereços, né,
1112 e 1002, eles já bloqueiam consulte DNS para sites que foram classificados como fazerem hospedagem de malware. Então, por exemplo, na casa de vocês que usam DNS externo, ou o uso da operadora, mas você pode mudar no access point para usar um DNS interno, se vocês apontar para um desses endereços aqui para usar o DNS, ele já faz alguns bloqueios de conteúdo. Então, o final 3, ele faz tanto para malware quanto para conteúdo adulto, e o final 2, ele já filtra para malware. Tem maiores informações, tem aqui no site da Cloudflare. Isso você pode usar para a empresa de vocês, ou para residência, ou recomendar, né? Às vezes a gente ajuda alguém e usar esse DNS já vai trazer uma camada de segurança que a gente está falando aí de DNS Content Filter. Aqui a gente não tem controle, né? Eles que determinam a reputação do site, e se você tentar fazer uma consulta de um site adulto, por exemplo, no final 3, ele devolve aquele endereço 000. Ou 127.001, não me recordo. Ok? Tem uma dúvida aqui. Então, a pergunta do Eliezer: é possível adicionar content filter a apps como TikTok pelo DNS? Sim. Só que você vai ou bloquear ou liberar o site como um todo, o domínio como um todo. Esse é um dos problemas do fio de conteúdo por DNS. Eu não tenho granularidade. Eu não consigo, por exemplo, se o endereço não for idêntico, né? Por exemplo, que eu posso ter ali video.facebook.com. Aí eu classifico isso como vídeos. E o Facebook como rede social, por exemplo. Se os endereços forem o mesmo, e às vezes ocorrem dos endereços ser o mesmo, eu não vou ter granularidade. Eu vou bloquear o TikTok ou não. Mas para ter granularidade, eu preciso do main in the middle lá, daí eu vou ter um processamento muito maior. Mas é possível fazer também. Ok? Então, essas são as 3 recomendações gratuitas que nós temos, né, de usar os endereços de DNS da Cloudflare, atualizações e endpoint. Além, é claro, da parte de treinamentos, né, e orientações, né, para uso. Mais uma pesquisa para a gente. Eu vou dar aqui um minutinho para a gente responder, por favor. O apoio vai mandar o link aí também no chat, né? Vou fazer o meu teste aqui também. E no final eu vou mostrar o resultado das pesquisas para vocês. É interessante saber como é que está o público. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, né, do Eliezer. Bloqueio também funciona para aplicativos de celular? Sim, funciona. Consulta, os aplicativos também fazem consulta de DNS. Se tiver no Wi-Fi, o celular estiver no Wi-Fi, e que estiver filtrando, fazendo inspeção no DNS, e ele fazer a consulta, vai bloquear também, vai fazer o controle. Agora, no 4G, você teria que usar um app que força a consulta de DNS para DNS Content Filter na internet. Aí força, por exemplo, para consultar Cloudflare, ou força para consultar, por exemplo, Umbrella da Cisco, que é um serviço de DNS Content Filter pago, que você pode instalar o app e forçar no 4G também, no 5G, também o controle de conteúdo. Ok? Todo mundo conseguiu responder? Vamos seguir. Bom,
Agora, seguindo aqui com as melhores práticas em soluções corporativas. Então, acho que a gente vai pensar assim em camadas, né, de segurança. A primeira que eu recomendaria é habilitar controle de geolocation. Então, você define quais os países podem acessar seu site ou sua aplicação, ou quais os países que a sua rede interna pode acessar externo. Então, você coloca um controle por país, por geolocation. Então, você pode avaliar lá, por exemplo, os acessos ao meu site, tá em português, é focado para o mercado brasileiro, às vezes até regional, uma região, de um país. Para que eu vou deixar meu site, minha aplicação aberta para a China, por exemplo? Não é meu público-alvo, não são meus clientes. Vou deixar aberto para quê? Para que robôs automaticamente tentem fazer ataques, explorar alguma vulnerabilidade. Eu já bloqueio por IP. Ah, tem como bypassar? Tem como alguém lá da China está acessando um site aqui com o endereço IP do Brasil via rede Tor? É possível. Mas você já criou custo. Você já teve complexidade no seu ambiente. Sabe aquela história de que a ocasião faz o ladrão? Então, se você facilita, aumenta a sua probabilidade, né, a sua superfície de ataque. Então, quanto mais você for restringindo, você vai estar ganhando em segurança. Então, os ataques mais simples, tudo mais, acaba não ocorrendo. Então, você já bloqueia por geolocation. Outro método é de IP reputation. Então, você tem bases ou soluções que classificam IPs e já dizem se aqueles IPs fazem parte, né, de ataques de DDoS, fazem a parte de hospedam malwares, ou se fazem ataque, né, de spam, e você consegue selecionar essas listas e já fazer o bloqueio. Então, a conexão veio de um IP de origem que está classificado como atacante. Eu já bloqueei esse ataque. E esse bloqueio, o custo computacional dele é bem baixo, porque são listas de endereços IPs. Então, acho que essa seria a primeira camada de segurança que a gente aplicaria dentro de um ambiente computacional aí de rede com segurança. O segundo, que tem o custo computacional mais baixo, é o DNS Content Filter. Então, esse eu estou mostrando da Blockbit, mas tem outras soluções de mercado que fazem isso, mas aqui a gente está trazendo como novidade, né, da Blockbit. Então, a gente tem ali mais de 50 milhões de sites classificados em 70 categorias e eu posso escolher quais categorias eu quero bloquear já na consulta de DNS. Então, eu posso selecionar sites pornográficos, racismo, uma série de outras, né? Armamento, drogas. Eu consigo fazer essa granularidade, né? E selecionar o que eu vou bloquear. Posso fazer isso na nuvem? Sim. Se você tiver um servidor, um Blockbit na nuvem, uma instância cloud, que vocês podem criar um serviço, por exemplo, ou dentro do provedor de vocês, e ele sendo o DNS da rede, passando pelo filtro de conteúdo, ele vai fazer todo esse controle. Inclusive, você pode criar vários perfis, variando, né, alguns filtros aí por rede de origem, para que você diferencie. Eu posso ter um perfil para a rede do financeiro, um perfil para a rede da escola, dos alunos, por exemplo. Então, você cria perfis diferentes, variando a rede de origem das consultas. Eu consigo criar essa granularidade. Aqui é um exemplo da telinha, né? Eu posso selecionar o que eu quero bloquear. Então, aqui nesse exemplo, eu estou bloqueando material adulto e drogas, por exemplo. Uma próxima camada, mas aqui já começa a ter um custo computacional mais alto, é uma camada de IPS. Então, a gente vê exemplos aí de malwares, né? Que o próprio IPS consegue fazer o bloqueio. Inclusive, recentemente, a gente tem lançado assinaturas de IPS que bloqueia contra ransomware. Então, não deixaria o ransomware entrar, ou caso entre, não deixa ele sair. Ele não deixa ele enviar o dado para fora, ou solicitar resgate e tudo mais. Então, tem assinaturas de IPS para isso. Então, pense sempre numa sequência, né? IP Reputation, DNS, IPS. Finalmente, chega a parte do Web Filter,
como comentei, o DNS funciona muito bem para alto desempenho? Funciona. Vai bloquear ali o grosso, o que você quer sumariamente bloquear. Mas quando você precisa de um detalhe a mais, ou o site é confiável, mas eu quero inspecionar um arquivo que é feito download lá dentro e tudo mais, daí eu preciso ter o WebFilter habilitado e, infelizmente, fazer aquele processo de meio indemido que tem um custo computacional mais alto. Mas daí eu consigo fazer uma série de configurações aqui, né? Políticas especializadas, forçar o Safe Search do Google, de outros, fazer controle de tráfego, fazer controle de categoria, a inspeção, e fazer integração com o ATP e o Sandbox, para inspecionar os arquivos trafegados, tanto download como upload, e fazer todo o processo, né, de verificação de malware. O Sandbox é uma camada a mais no ATP, na verificação de malwares, onde o foco é buscar Zero Day, um arquivo, um vírus novo que não está reconhecido ainda no mercado. O Sandbox faz uso, né, de lógicas de inteligência artificial, fuzzing, machine learning, para determinar se aquele arquivo é provável que seja um vírus ou não. E daí você coloca uma nota de corte. Se a probabilidade for acima de 70% dele ser um malware, bloqueia e coloca numa quarentena, por exemplo. E não deixa o download ou o upload ocorrer. E depois faz uma análise mais minuciosa e libera ou não. Então, o Sandbox, ele é ideal para busca de Zero Day, que é um ataque que ninguém conhece ainda, mas tem um custo computacional elevadíssimo, tanto do proxy quanto quando você envia para o Sandbox, porque ele emula a execução desse arquivo em diversas máquinas, em diversas versões do Windows, versões de Linux, versão de iOS, Android, macOS, e depois ele determina se aquilo é um malware ou não. Então leva minutos, chega a levar minutos até a análise do Sandbox para liberar isso. E daí você pega aquele tráfego gigantesco de um provedor de internet, por exemplo, fica inviável, né, ter todo esse processamento. Mas é a ferramenta que nós temos hoje para identificação, né, de um arquivo, um malware ou uma vulnerabilidade nova. A próxima camada que eu recomendo é ter uma camada de endpoint, mesmo aquele que a gente comentou da versão gratuita, né, do Windows e dos dispositivos, tem uma solução corporativa de endpoint, né, e traz uma série de benefícios. Muitas vezes, todos esses que nós estamos falando também estão no endpoint. E por último, mas tão importante quanto se deu problema, ter um plano de recuperação, né, de desastre. Porque pode ocorrer. Se todo investimento do mundo e todos os recursos possíveis estão disponíveis e mesmo assim tem empresas que caem e perdem seus serviços, os seus dados, porque foi um ataque direcionado ou num malware em Zero Day, mesmo com tudo isso ainda ocorre, então a gente tem que ter o plano se ocorrer um desastre, como recuperar, né? Então aqui eu peguei, né, da Infomed, achei bem interessante isso, né, falando de estatística, né, que 94% das empresas estariam suscetíveis a perder seus dados e não teria backup, por exemplo, não teria um plano de recuperação de tudo. 51% das empresas fecham depois de 2 anos de um vazamento de dados muito grande ou um prejuízo muito grande, porque você para de operar, para de faturar, e tem uma questão da reputação também, dependendo do nicho da empresa, né? E daí 51% empresas fecham, 51% delas fecham, e 43% não conseguem reabrir. E 70% das pequenas empresas encerram atividades depois de 1 ano de uma perda massiva de dados. Então, vê como que isso é preocupante, né? Então, primeiro passo, né, a gente tem que definir um gestor de crise, um comitê para fazer essa gestão, fazer manutenção operacional, então aplicar e validar todas esses itens de segurança que a gente comentou, que não adianta nada ter tudo habilitado, mas não está mal configurado, e uma assinatura de IPS, por exemplo, que poderia estar protegendo a nossa rede, não está habilitada, por exemplo. Então, não adianta nada ter o recurso e não usá-lo bem, e ter o plano, né, efetivamente, de voltar às operações o mais rápido possível, caso elas ocorram, né?
Então, depois, quando tiver disponível os dados, né, tem aqui os links das pesquisas para vocês acessarem. E pense que segurança, não existe segurança 100%, mas a gente vai criando camadas, né? Então, essa imagem do feudo é bem legal, porque você tem que criar uma primeira camada, que é só um caminho, um fosso, e você vai tendo vários níveis, e o usuário e o seu dado está aqui no meio. Então, seguindo a sequência, né, que eu comentei, né, tem o controle por geolocation, IP reputation, DNS, IPS, web filter, sandbox, endpoint e, por último, o backup. Para que, caso mesmo assim esteja algum problema, a gente tenha como recuperar os nossos dados o mais rápido possível. Bom, é isso, pessoal. Quis passar para vocês. A gente tem solução para fazer fio de conteúdo em alto desempenho, né? Existe tecnologia para isso. A Blockbit vem lançando a sua solução agora nesse sentido, mas a gente tem que ficar atento em todas as camadas, em todos os nichos. Daí eu abro para vocês, para dúvidas, perguntas, e daí eu vou mostrar também a pesquisa para vocês. A pergunta do Diego, esse recurso no Blockbit, ele vai estar entrando em beta agora na segunda quinzena de abril. Vai estar na versão 2.4.1. Então já pode, a gente vai estar mandando o invite, né, para participar do Call for Beta e está disponibilizando para vocês. Deixa eu pegar aqui as pesquisas. Agradecer mais uma vez, né, todos vocês, tanto a contribuir aqui nas pesquisas, quanto estar participando aqui conosco, né. Então a gente teve aqui, o pessoal entende bem o que é DNS. Na apresentação eu tentei dar uma explicação bem sucinta sobre como funciona a questão de DNS, mas legal, acho que a maioria conhece aqui. E na segunda pesquisa, você já utiliza ou pretende utilizar soluções de filtro de conteúdo de DNS? 9 já passou para que já utilizam, e ainda não, mas pretendo implementar o uso. Legal. Muito obrigado. Aqui usa DNS interno, né, local, dentro da empresa, ou públicos. Né? Estamos divididos aqui. Mas é possível usar consulta DNS, mesmo nos públicos, usar o filtro, ou contratar um DNS público que faça filtro de conteúdo também. Comentário do Diego aqui, né, que o DNS filtro vai agregar bastante. Sem dúvida, eu acredito bastante nisso, inclusive para soluções que já estão em produção, você colocar essa camada vai aliviar o processamento. Porque sites que já são sumariamente bloqueados, já bloqueiam na consulta de DNS. Sites, um exemplo, é normal em empresas ter uma categoria de ético, né? Bloqueio de site, de categorias de site ético, que entra, por exemplo, sites adultos. Você não precisa fazer uma inspeção SSL para descobrir que o site é adulto e depois bloquear. Você já faz o controle de DNS ali, rapidamente. Para rede de visitante também, perfeito, porque normalmente você não bloqueia nada, não dá para fazer inspeção SSL por causa do certificado, e daí você coloca lá o consulte DNS, que já bloqueia. Perfeito. Pensa em redes grandes, né, em hotéis, locais públicos, praças públicas, eventos. Você passa a fazer fio de conteúdo sem onerar a rede, né, sem gerar problemas. Só não vai acessar e tentar fazer alguma coisa que não é ético ali. Bom, estou à disposição aqui para dúvidas. Então, mais um tempinho a gente encerra. Mas eu agradeço demais a presença de todos. E até o próximo. Obrigado.
Valeu, pessoal. Até a próxima.